Bom, quem está chegando agora, se puder escrever da cidade que vocês estão, enquanto o Ju está Oi, chegando. Bom dia, querido. tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ah, o som tá bem baixo. Como é Agora, que será que tá? E agora, agora? agora tá bom. Tá Eu não bom? sei, assim, quando eu tava de ouvinte aqui da live, tava diferente. A hora que eu entrei aqui, aí tá normal. Então acho que agora você fez mágica, porque a Lu acabou de falar, o som tá muito baixo, tá com ruído, agora melhorou o som. Eu acho que ele espera Ah, você legal. chegar, viu? A Ladê falou, muito bom. É, Cada porque dia é de um jeito, né? é, Porque a outra vez eu também achei que o comecinho tava, o meu som tava abafado, sabe? Na semana passada, depois que eu revi o começo. Mas então agora acertou. Muito Uhum, bom. maravilha. E aí? Cada, cada semana uma casa nova, né, Cris? O Cada semana uma casa nova. Hoje você tá me vendo? Eu nem perguntei isso pra você. que é? Você tá me vendo hoje? Hoje eu tô. Muito bom. É a gente brinca, né? Mas eu respeito muito a energia, eu procuro respeitar, né? A energia do dia, assim, do dia, do corpo, né? Aquilo que está sendo demandado, né? Acho que da nossa vida. Às vezes a gente tem uma expectativa e fala, eu gostaria de fazer tal coisa, eu planejei tal coisa, mas aí a gente observa aquilo que, entre aspas, acontece, né? Assim, e aí eu acho que quanto menos luta e mais fluxo com aquilo que se apresenta, eu acho que a gente flui mais, né? Sim. Então, acho que é isso. Hoje tô te vendo aqui, também tô vendo o pessoal, a Denise, a Josi, dá um beijo pra todo mundo, a Luciana. Bom, Beijão para todo mundo que chegou. Hoje nós vamos falar de um assunto que nem sempre eu diria assim, quase nunca é bem-vindo, né? Então a gente vai procurar aqui, né, Ju, trazer um olhar sistêmico e inclusivo sobre esse tema. Esse tema está na casa 17 do nosso oráculo. Deixa eu pegar aqui a cartinha, né? Então, eu vou ler essa cartinha para abrir aqui o nosso momento da live e faz parte do oráculo das 9 dimensões. Então, quem está chegando aqui, que ainda não conhece o nosso oráculo e puder depois dizer quem já tem o oráculo, como é que está sendo a experiência também de acompanhar pelo oráculo ou pelo livro da Alquimia Integral, que a gente vai ler aqui um trechinho também para vocês. E a Josi está falando assim, né? O tema da semana passada reverberou bastante em você, em nós também, né, Ju? Muitas clarezas, total. muitas Total. notícias para nós, foi incrível mesmo, impressionante. E vamos que vamos para essa carta 17, que está na segunda dimensão das feridas emocionais, que toca a nossa criança ferida, né? Se a gente puder olhar também nessa perspectiva e toca a nossa criança ferida e a nossa ferida está presente em nós. O ponto aqui é como é que a gente cuida dessa ferida. A gente fica lá querendo que a ferida rapidamente ela se cure, ou a gente também fica em paz, né, de bem com essa ferida. E é isso que a gente vai falar também nessa perspectiva da traição. O que é essa traição da humanidade que amedronta tanto todos nós? E como olhar essa traição de um jeito diferente, a partir dessa nossa autotraição, que vem antes de tudo, né, Ju? Que a gente falou bastante na nossa preparação sobre isso. Eu tava, sabe, conforme estava falando, assim, tava até me lembrando aqui um pouco de quando eu tava dando com mais assiduidade, né, o curso de Theta Healing, assim, e dando o curso e também, assim, antes, né, como aluno, assim, também estudando Theta Healing, vai muita gente querer entender sobre as traições e falando principalmente das traições aqui amorosa, né? Que é o que Sim, chama mais atenção. Acho que a gente, enquanto acho que a nossa mente, assim, se pega muito em histórias, né? E aí, assim, por exemplo, falando um pouco, falei do Teta Healing, assim, muita gente queria ver vidas passadas e por que que é que você, de alguma forma,
já teve por que que essa pessoa de hoje te traiu? Será que tem a ver com vidas passadas, assim, né? E eu posso falar assim que há uns 10 anos atrás, com menos experiência, eu caía um pouco nessa, assim, né? Ficava preocupado e um pouco assim de tentar entender a questão da lei do karma, né? Que você fala da ação e reação, assim. Mas acho que uma coisa que é importante, assim, é de trazer a presença, né? Aqui e agora é onde tudo pode acontecer. Tanto você olhar para o passado, assim, e ficar um pouco mais em paz, e também é do lugar onde a gente começou a criar, por exemplo, daqui a próxima hora a gente não sabe o que vai Sim. acontecer, mas a gente pode colocar uma energia, né, e uma perspectiva, assim. Então, eu acho que é um convite aqui também para nós, né, para cada um aqui, incluindo eu e a Cristi, assim, de fazer um exercício assim de, como o Axis traz, baixar um pouco as barreiras, baixar um pouco as expectativas para ver se é possível abrir novas perspectivas, né? Ter de repente um insight, um novo olhar para você olhar talvez para alguma marca que toda hora fica trazendo e traz um peso junto, né? Então, como será que a gente pode tomar uma nova perspectiva a partir desse presente aqui, né? Esse momento que é o mais importante para a nossa vida. Maravilha, Ju. E por falar, já que você já chegou chegando aí, né, vou falar então algo que para mim, né, foi surpreendente sobre, porque eu sempre gosto de as nossas preparações, até para quem está acompanhando a gente saber um pouquinho, né, Ju? A gente Uhum. vai conversando, aprofundando o tema, baixando barreiras para deixar vir o que vai chegando mesmo, em conexão com a nossa história e também com todo mundo que vai estar vendo ao vivo e depois gravado. E eu fui pesquisar a origem da palavra traição. Eu não tinha essa clareza, né? E aí me chamou algo, já me chamou já super atenção, já na pesquisa, e eu fiquei ontem, caraca, faz todo sentido, olhando para níveis de consciência tal. E olha que interessante. A origem da palavra traição é a mesma origem da palavra tradição. E Nossa. aquilo já me impactou, né, para falar assim, gente, caraca, foi fantástico. Porque se a gente olha a tradição, quando a gente fala assim, vamos manter as tradições, a gente está olhando o passado, que é bem o que o Ju falou, né? Seja o passado da nossa vida atual ou para quem fica buscando respostas nas vidas passadas de um jeito egóico, vamos trazer assim, né? Do jeito que é projeção, como a gente falou na aula passada, não de um jeito limpo e puro, que nós vamos falar disso a semana que vem, já adiantando, né? Que talvez vai trazer clarezas para nós. Então, olha isso, gente. Traição, né, Ju? Tem a mesma origem da palavra tradição. E aí, o que significa, né, pelo latim? É entregar-se, entregar-se, e aí a traição é ao inimigo. E quem que é esse inimigo? E aí, né, fazendo perguntas que a gente gosta, né? Quem que é esse inimigo? Na verdade, se a gente for essencializar olhando, o inimigo somos nós mesmos. E me veio assim, a própria dimensão maior humana, né, em termos de níveis de consciência, nós estamos hoje, enquanto humanidade, existem 9 níveis de consciência, alguns sendo já mapeados, né, porque é um sistema aberto, mas a maior parte da humanidade está presa, literalmente, no quarto nível de consciência, que é o quê? Manter as tradições. Caraca! A hora que me veio isso, Ju, eu falei, gente, como a gente é resistente a pensando em várias situações, né? Pensando, por exemplo, eu que tenho 2 filhos e que eles não querem cumprir algumas tradições que eu tenho hoje ou o Evandro tem. Eles querem fazer diferente. E é Uhum. saudável que eles traiam essas tradições para contribuir, inclusive, com o novo movimento da humanidade. Então, cara, me fez. Já começou assim, e você falou visas passadas, eu falei, vamos falar agora, né? Gente, traição, na verdade, é isso. Para quem que a gente está se rendendo, né? Ao invés de a gente falar que o outro está sendo desleal a mim, antes disso, o nosso convite aqui é olhar assim, aonde eu estou sendo desleal a mim mesma?
E aí me veio isso já para começar também esse movimento. É bem legal, assim, você tocou num ponto, assim, que, falando igual você deu o exemplo, né, dos seus filhos, assim, de você e do Evandro, né? E eu acho bem, assim, desafiador, a troca, né, os Sim, movimentos das gerações, porque cada geração, de fato, coletivamente, ela veio contribuir, com alguns aprendizados. Então, ela vem para atualizar, né? A gente sim, está falando, assim, esse movimento aqui, né, que eu e a Cris estamos puxando através da inteligência, assim, mexe no campo do DNA. Então, sim, ele é uma atualização, primeiro para nós, o nosso DNA, quem está aqui presente, assim, mas à medida que quem está aqui na live também, e isso começa a mudar o seu ambiente, vai mudar seu DNA, dos seus filhos, dos seus companheiros, companheiras, de quem entrar em contato com você e com a sua visão, né? Então, isso é tênue também, porque tem tradições que eu acho que, assim, se faz sentido, é importante ser mantida, e tem tradições que, se não faz sentido, é importante ser quebradas. sim, E isso, assim, não dá para falar, não tem certo e errado. perfeito. Então, cada um vai ter que usar os seus valores, aquilo que o seu corpo, né? Usar as ferramentas que tem o nível de consciência, né? Como você trouxe, assim, para ver, tipo, isso faz sentido? Eu quero isso para minha vida, independente se a grande maioria das pessoas vai tomar isso como verdade ou não, o que que é importante para mim, né? E pode ser que, né, que a gente falou assim, no seu caso, você vai aprender um pouquinho com os seus filhos, mas pode ser que você queira manter algumas tradições e eles vão criar outras, Sim, né? E conseguir navegar nisso não é bonito porque a gente está falando aqui, mas é uma construção, né, Cristian? Então, eu acho que também trazer um pouco de leveza, porque é um processo que está sempre ocorrendo uma mudança, né? A mudança vibracional, ela é constante. Então, eu acho que um pouco da nossa busca desse movimento é quanto mais consciente eu posso estar para fazer essas mudanças e essas quebras ou manter algo com consciência, né? E aí sim. acho que faz toda a diferença, né? Porque quando a gente vincula isso, né, que você está trazendo, e perfeito. Se a gente fala tradição, tem a mesma raiz da palavra, a origem, né, da traição, e a gente julga, já fica pesado, porque se a gente fala também em termos coletivos, quando a gente fala assim, manter a tradição, na maior parte das vezes é pesado. É como se fosse assim, uma verdade absoluta que eu tenho que manter da minha família, né? É mais raro a gente ver assim, vamos manter aquela tradição, porque aquilo lá acaba criando um movimento para a gente relembrar de aspectos que foram bacanas na minha família. Então já muda também a configuração. E aí me veio isso, quantas vezes a gente trai a gente mesmo porque a gente acha que se eu não fizer a tradição, e é claro que a gente está falando aqui, né, Ju, é tudo inconsciente, não é? Se quando é consciente, já dissipa, né? Mas Aham. quantas vezes a gente fica achando que tem que manter um almoço no domingo, que é a tradição da família, porque se eu não for, meu pai e minha mãe, meus avós vão achar que eu estou abandonando, né, a tradição da família, sendo que, na verdade, olhando por uma outra perspectiva, eu posso estar me abandonando, né? Se eu, para mim, não fizer mais sentido. E isso é mais comum do que a gente imagina. A gente vai, sim, mudando os valores têm a ver com crenças, valores têm a ver com tradições, têm a ver com as verdades absolutas. E quando a gente começa nesse movimento de autoconhecimento mais profundo e começa a distanciar de uma certa forma, no sentido saudável mesmo, fala assim, bacana, não é certo ou errado a tradição. É simplesmente o que serve e o que não serve mais neste agora, para eu não precisar mais trair o que faz sentido para mim e para eu também criar um movimento diferente na minha, vamos falar, na minha linhagem, né? Para as próximas gerações, seja filhos, netos, bisnetos.
ou configurações mesmo da comunidade. Eu lembrei até daqueles exemplos que tinha, me veio esse exemplo agora, que se veio, vamos falar, né? Daquela. E você já deve ter escutado isso, Ju, e muita gente, talvez aqui também, sim, só para a gente trazer isso bem prático, né? A forma como algumas famílias faziam um peixe assado, né? Um peixe assado tem muitas formas de fazer, mas algumas famílias aprenderam que tinha que fazer o peixe assado numa travessa específica, senão não ia dar certo. Até descobrirem, alguém descobriu que na verdade essa travessa específica da tradição, né? Na verdade era a única que tinha na casa da avó e que cabia o peixe sem cabeça. Era só isso, né? E aí alguém ousou a falar: não, eu quero fazer o peixe com a cabeça inteira, o peixe inteiro ali naquele movimento. Então, são sutilezas, né, Ju? Que se a gente não olha e não questiona, e esse é um questionar saudável, porque é só assim que a gente também. Não é um questionar julgador, é um questionar de perguntas abertas, né? De Uhum. por que não? Por que sim? E se a gente fizesse diferente? Uhum. Como é que É tá muito, chegando aí, Ju? o, é muito legal, assim, acho que é muito rico, né, a gente conseguir ter um novo ponto de vista, assim, por exemplo, sobre a traição, né, porque quando você foi falando, eu fui lembrando um pouco do estudo mesmo que a gente fez Sim, essa semana, assim, que, então, né, te escutando, assim, para mim passa a ser meio que, entre aspas, assim, um movimento natural, ter traições, né? E alguns movimentos de não sim, traições, né? E quanto mais consciente, melhor, mas é como você falou, às vezes é inconsciente. Então, toda geração ela tá traindo algo e ela tá trazendo algo novo, né? sim, Normalmente pode se notar, né, agora assim, que com uma traição vem um novo movimento. Pode ser que, dependendo, eu falo assim, no caso principalmente dos relacionamentos, no caso dos relacionamentos amorosos, no caso das organizações, quando alguém se sente traído, assim, e envolve mais pessoas, que é quebrado de alguma forma um tipo de acordo, isso é o que a gente pode falar, assim, que gera mágoas, gera uma quebra no coração, né? Isso impacta emocionalmente, assim. Só que a partir desse ponto vai ter uma mudança. E aí vai ser muito a resposta de cada um que participou, entre aspas, dessa traição. Tanto de quem tomou uma ação, às vezes de quebrar um acordo, como aquele que manteve o acordo, mas de alguma forma foi, entre aspas, lesado, né? Então vai ter uma mudança. E se tentar manter como foi, assim, até falando sistemicamente, já ficou desigual, né, Christian, assim, sim, o dar e o receber. Então, é um movimento daí que pede um novo olhar, de alguma forma, assim, se não houver algum tipo de clareza, de consciência, de comunicação para olhar de novo para o mesmo ponto, provavelmente essa mudança ela vai tomar rumos diferentes para cada uma das partes, né? Mas é interessante de falar que o que a gente está trazendo aqui para mim é novo, relativamente novo, é assim, essa ruptura, essa traição, ela começa interiormente. Pode ser que sim, eu não, acho que na maioria das vezes ela pode ser inconsciente, então não é essa percepção da primeira traição. Mas se eu desrespeitei um acordo, ou desrespeitei uma tradição dentro de mim, né, ou familiar, de alguma forma isso vai chegar para fora. Então, acho que um ponto que é legal é observar isso, né? Puxa, eu tô me sentindo traído, assim, tô me sentindo traído por uma pessoa, por uma instituição, é, e aí me voltar. Que horas, que momento foi que isso passou antes pelos meus sentimentos, pelas minhas sim, emoções, ou algo que já estava pesado e eu não dei clareza a isso, senão também de alguma forma comuniquei e isso aconteceu, né? Acho que seria já uma primeira chave, né? Uma primeira pergunta assim a ser feita. Nossa, como que essa traição ela aconteceu fora?
e eu não percebi dentro de mim. Então, começar a fazer um pequeno caminho inverso de presença, né? Que a gente abriu a live falando um pouquinho da presença, mas aí já pode às vezes descortinar, aparecer uma crença ou uma tradição, como a gente Sim. falou, né? Faz sentido, Cristi? Nossa, faz total sentido aqui. Eu vou até eu vou ler, gente. Na verdade, eu já Tá. vou ler direto uma partinha do livro, tá? E depois eu Uhum. vou colocar ali no story e a gente põe a carta. Mas olha que interessante, né? As três palavras-chave, que são alertas, que também estão vinculadas à traição na casa 17: deslealdade, desonestidade e infidelidade. Então, quais são o que essas três palavras, para quem está aqui escutando a gente, chega de memória para vocês? Deslealdade, desonestidade, infidelidade. Talvez algum fato na sua infância que te relembre, talvez alguma coisa que você viveu no mundo profissional, talvez algo que você está vivendo agora, em termos. Então, assim, a ferida da traição é como uma armadura que envolve o coração. Então, essa armadura pode ser sim uma couraça, né, Ju? Como a gente falou bastante também. Pode ser uma Uhum. couraça, e essa couraça também é uma proteção. Então, às vezes, as pessoas que ficam muito enrijecidas mesmo com algumas coisas, né? E vestem máscaras, como a gente falou na live passada, para se proteger, também a traição, ela é esse convite para perceber, não fora, como o Ju falou, mas dentro, né? Aonde eu permiti que isso acontecesse, aonde que eu me traía antes, que de alguma forma o externo é sempre o reflexo do que está acontecendo ou aconteceu aqui dentro. E aí me vem, inclusive, a questão da doença, tá? Por algum motivo chegou, então eu vou falar, né? Então, quando a gente tem alguma doença, a doença, que eu amo aquele livro, A Doença como Caminho, para mim me vem a mesma vínculo da traição. A traição talvez é um caminho para a gente questionar o que a gente jamais gostaria de questionar em nós, porque isso tem a ver com a minha família de origem, com algumas memórias que eu vivi no passado. Porém, ele é um convite para nos alertar e falar assim: ó, o que eu preciso ver e parar de negar na minha vida, né? E só de olhar para isso, não como julgamento do outro, e nem de me sentir também é, culpado de alguma coisa que eu deixei de fazer. Olhar o presente que talvez, sistemicamente, sim, falando, como o Bert Hellinger falava muito bem, né? Quando a gente está com a consciência pesada, na verdade é saudável. Por que é saudável nessa perspectiva que nós estamos falando? Porque a gente está indo contra algumas tradições, algumas premissas que a nossa família de origem nos colocou e que está em nós, e que muitas vezes, para não me sentir em culpa, eu prefiro voltar na minha consciência leve e fazer igual. Ou seja, atraio relacionamentos que vão me trair, atraio pessoas que vão me trair financeiramente, porque a gente está falando de relacionamento, mas as grandes traições da humanidade, né, Ju? São relacionamentos, são relacionados a dinheiro mesmo, e são relacionados a mim mesma, a nós, a nossa saúde de uma maneira geral. Então, a doença, de alguma forma, como um caminho, também é um sinal. Aonde eu me traí lá atrás, por inconsciência, talvez por falta de clareza, por falta de evidências, e aí a doença é uma consequência do que eu estou vivendo. E aqui a gente não está falando no sentido de descaracterizar a dor da traição, e sim da gente perceber assim, o que essa dor quer nos revelar, né? Então me vem isso também. Uhum. Ju, como é que chega aí Acho para que só, você? só completando assim da doença, né? Se for ver, assim, vamos dizer assim, vou falar de uma coisa mais básica, assim, né?
vamos dizer que eu tenho um mau hábito, de alguma forma, eu consumo álcool, assim, Sim, né? A tradição da minha família é essa, assim, e eu continuo perpetuando essa tradição. Eu, né, um pouco do que a gente falou nos estudos, assim, é que eu não traio a minha família, eu não traio esse hábito, mas eu estou me traindo. sim, Então eu estou em lealdade com a minha família, eu estou em lealdade com aquilo que é importante para minha família. Isso é bem comum, né? Falando assim, ó, eu sim, sou do interior de São Paulo, mantém uma tradição de beber, assim, tudo. E aí já vou falar de uma outra logo em seguida, assim, mas se eu de alguma forma não traio isso, eu começo a trair meu corpo, eu começo a trair as minhas células. Então, eu posso ir, assim, de uma coisa mais macro para olhar algo que eu tô negligenciando. Aí vai chegar uma hora e falar assim, nossa, o Juliano teve câncer de não sei o que lá. Nossa, aconteceu, né? O câncer é uma coisa fogo, assim, e tal. Não, eu vim construindo isso. Não estou falando assim, tem raridades, né? Tem doenças raras, assim, que não tem total explicação, mas tem algumas que é quase que matemática, né? Assim, que aquilo está sendo construído, assim. Então, eu acho que é um ponto, né, de se notar, mas poderia ser também, assim, né? Por exemplo, fez muito parte assim da minha escola assim masculina, né, da minha família assim, e em caso de prostituição eu segui meio essa tradição, mas não é uma coisa que era leve para mim, que me orgulhava, mas fez parte de eu, como homem assim, eu me iniciei, né, sexualmente como uma prostituta. Então, assim, era uma coisa que era meio pesada, tem julgamentos, assim, sobre isso, mas eu mantinha uma tradição, né? E se eu tivesse talvez um pouco mais de consciência, eu poderia quebrar, mas ali não foi, eu não consegui, sim, né? Olhando hoje, eu falo assim, nossa, talvez eu possa passar um novo modelo se eu tiver um filho menino, né, assim, ou de vez em quando eu atendo, né, jovens assim através do Brotherhood, assim, eu procuro passar uma visão que eu não tive assim, por falta de visão mesmo, por ignorância, né? Então, já trazendo assim esse ponto, e quando você falou assim, para trazer acho que do ponto que mais chama a atenção, né, as pessoas assim sobre os relacionamentos, quando você falou da coraça, a coraça é aquilo que gera mesmo uma casca, né? Aí pensando assim, no campo dos relacionamentos aqui, assim, quando você de alguma forma se sente traído, ou pode até ter traído alguém, o coração ele se fecha e muitas vezes ele se quebra, né? sim, Falando assim, energeticamente é como se o coração tivesse partido, né? A gente até fez uma imagem dessa assim para postagem, né? E o que que isso acontece assim se eu não cuido disso, né? E falando no presente, se eu não cuido daquilo que aconteceu no passado, mas como que fica a minha confiança para eu me relacionar, para eu me abrir de novo assim? É mais fácil eu repetir esse coração quebrado ou eu vou ter que me aprofundar? sim, Eu vou ter que, de alguma forma, pegar essas emoções e fazer com que elas voltem a fluir, para me abrir, né? Eu preciso de uma nova mentalidade, de um novo padrão. Ou ainda, que eu acho que é um cuidado, assim, que me vem, assim, nos tempos atuais, né, de relacionamento, eu vejo que, falando, assim, do que está sendo que eu vejo, né, que está sendo quebrado em termos de relacionamento. Os jovens, né, assim, adolescentes e pré-adolescentes, jovens, assim, estão trazendo uma nova forma de se relacionar. Tem uma relação hoje que poderia falar, assim, mais liberal do que se era do passado, assim. Então, tem muitos tipos de relacionamento diferente, de formas sim, de expressão também diferente. E aí, qual que é o ponto que eu acho que é de cuidado, principalmente assim, quem faz parte da minha geração, da sua geração, assim, quem já está um pouco mais adulto, assim, é falar assim, ah, não, então agora é relação aberta, né? Eu passei por isso, assim. E daí, tipo, não, agora é assim, tal. Então, o que que acontece? Se eu não tô com o coração bem resolvido, eu vou até a página um ou 2 desse sim, relacionamento. Aí eu fico com algumas pessoas, com várias, assim, mas eu não consigo me aprofundar,
Na verdade, eu tô com medo danado, assim, de tocar de novo aquela ferida e ser traído, ou já vou lá e traio alguém, né? Assim, trair no sentido de quebrar um acordo, Sim. né? Então é mais fácil eu ser livre, entre aspas, mas eu consigo me relacionar só com um pouquinho, assim. Eu não consigo, na verdade, ter um amor mesmo, assim, porque quando tá começando a aprofundar um pouco mais, toca a minha ferida. E aí é mais fácil eu trocar para uma outra relação. Então, eu não estou falando que não seja possível ter uma relação aberta com o coração aberto, mas eu acho que é importante ser verdadeiro consigo mesmo, né? Será que eu estou tendo esse tipo de relação mais livre e eu estou de fato com o coração fluindo e aberto? Ou eu estou contando uma história, mas no fundo eu queria estar só com uma pessoa, aprofundar com ela, mas eu já perdi um pouco as esperanças porque eu estou com o coração cheio de coraça. Tá tudo quebrado aqui e tô cheio de cascas, né? Então, posso falar de uma pessoa que já passou por isso, e aí fiz muito trabalho para ir refazendo, né, esse coração, assim, e me abrir para algo que de fato eu acredito que é valoroso para mim, né? Então faz sentido, né? Como que chega essas últimas observações aí, Cristi, pessoal, também. Quem quiser ir comentando, que tá ótimo aqui a nossa conversa. Ô, Ju, você me fez lembrar, né, durante muito tempo, até a gente se conheceu por esse movimento, quando eu fazia as aulas lá do Casal Pleno e depois o Uhum. Bailando Juntos, né? E chegaram muitos casais e pessoas, hoje eu já não atendo mais casais, mas chegaram muitos naquela época para a gente fazer mentoria de casais e depois pessoas individualmente com esse tema da relação aberta. E você tocou num ponto que é chave para quem está nesse movimento de relação aberta ou já pensou sobre isso, que é, primeiro, esse auto-amor, essa cicatrização, que muitas vezes não é nem aconteceu com a gente diretamente, mas com as nossas famílias mesmo de origem, para ser verdadeiro essa relação aberta. Porque, pela minha experiência, eu diria que eu conto dois casos que foram relações abertas e que de alguma forma eu acompanho, que é legítimo. O que, que eu estou falando que é legítimo? Que é verdadeiro, que não é modinha ou em nome de me sentir livre, eu vou falar que eu tenho uma relação aberta, mas na hora que vai para um passo a mais, como você falou, Ju, a pessoa se fecha porque ela não dá conta, né? Começa a ter, por exemplo, ataque de ciúmes, projeta as coisas nos outros e fica assustada consigo mesmo, inclusive. Então, essa questão da traição que nós estamos falando tem muito a ver com esse, o que está oculto e que não foi revelado. Porque se eu faço acordos revelados, claros com outros, seja numa relação aberta, seja numa relação dois, né, a dois, seja numa relação de sociedade, não tem por que ter a energia da traição, que é o quê? No fundo, ser desleal a mim mesma e ser leal aos outros. Que essa é a profundidade da traição, né, Ju? E aí, Uhum. quando você traz isso, é muito forte, né? Simplesmente a gente perceber que eu carregava questões de traição no mundo profissional e depois me dei conta, até a gente conversou um pouquinho, que na verdade era fruto de uma lealdade que eu tinha com meu avô, né? Meu avô materno também era meu padrinho, porque ele gastava tudo em jogos, ele jogava jogos, né? Jogos mesmo valendo dinheiro. E quando ele percebeu que ele estava sendo traído pelos companheiros dele, porque um dia ele chegou antes da jogatina, chegou mais cedo e escutou uma conversa que aquele dia eles iam armar para destruir o Ballerini. Ou seja, era muito fora do campo de visão dele, era totalmente oculto que isso poderia acontecer. Então a traição foi o grande alerta para ele perceber assim, caraca, eu preciso mudar a forma como eu conduzo a minha vida e todo o impacto que gerava em toda a família. Só que foi
muitos anos para chegar na constatação que eu estava ligada à lealdade nele, porque muitas vezes eu me permiti, no campo profissional principalmente, ser explorada por lealdade a ele. E aí é louco, né? Porque agora parece óbvio, né, Ju, quando a gente chega numa clareza. Mas até chegar nesse ponto, nossa, foram muitas vivências, experiências, aberturas para perceber, assim, como a traição, sim, é algo que se a gente não olha com seriedade, né? E a gente falou seriedade no sentido não de braveza, de dureza, tal, seriedade no sentido do ser, é ser sério com a gente mesmo, e olhar e reconhecer que se aquilo me impactou, só de olhar eu já solto e posso dissolver. E é claro, estou falando de um jeito talvez mais simplista, mas eu quero também convidar aí a vocês que têm esse tema de traição e que às vezes agora está olhando com esse olhar que a gente está trazendo, não acho que vocês vão dar conta também sozinhos. Vocês precisam de alguém, de um movimento profissional, de qualquer parte, seja terapia, seja mentoria integrativa, seja algum processo que te ajude a fazer esse espelhamento saudável, porque senão, gente, a gente fica na ilusão também que um despertar já é um movimento para as coisas simplesmente resolverem. Não, é o pensar, sentir e agir. É um movimento. Faz sentido isso, Jô? Aham. Eu fui lembrando um pouquinho até que eu dei o exemplo para você do meu dedo, né? Acho que mais ou menos um ano e meio atrás, eu tava jogando vôlei, né, aqui em Florianópolis. Eu quebrei meu dedo, eu precisei ficar um tempo com o dedo engessado, e aí, fazendo uma analogia mais física, né, assim, é isso que pode ocorrer no coração, aí falando das emoções e dos relacionamentos, o meu dedo ele ficou muito tempo engessado, assim. Então, quando eu fui fazer a fisioterapeuta tinha que ir em casa e movimentar, né, mesmo assim, para ganhar angulatura de novo. E assim, até comentei com a Cris, tinha momentos que eu chorava, literalmente, assim, escorria lágrima do meu olho a hora que ela. Então, eu sozinho não conseguia fazer esse Sim, movimento, sabe? Eu tinha a bolinha, né, o aparelho para fazer, assim, mas eu paguei uma profissional para me ajudar, a conseguir, a quebrar aquela coraça que foi, feita no momento que precisava, que é para eu poder dar conta, né? Eu sim, acho que é importante falar, né, também, né, Cris, que quando, nossa, você se sentiu traído de alguma forma, assim, ou traiu alguém, e vem um peso, tem um momento, tem um impacto. Às vezes você precisa, né, ficar com a sim, tala ali um tempo, assim, e enrijeceu e falar assim, eu tenho outras coisas na minha vida, eu preciso dar conta disso daqui. Então tá, foi preciso para mim colocar a tala ali, assim. Só que agora eu preciso movimentar meu dedo de novo, faz parte da funcionalidade do meu corpo. E o coração é a mesma coisa. sim, Você às vezes não, a gente não está tão acostumado a lidar com as coisas invisíveis, emocionais, né? Então, assim, se você quebrou, não é você teve um insight aqui na live e fala assim, ah, agora, então saiu toda a mágoa que eu tenho das minhas relações, por exemplo, né? E às vezes precisa mesmo ir lá e aí aos poucos ir mexendo nisso no longo prazo para criar novas redes neurais, fazer um novo movimento, né? De criar espaço de novo no coração, criar esse auto-amor para naturalmente isso começar a reverberar fora. Então você pode conhecer esse caminho mentalmente. Dá para entender quando a gente fala aqui assim. Só que outra coisa é emocionalmente. Então, às vezes é importante, né, ter um aprofundamento, um cuidado mesmo assim, para ir mais naturalmente, de novo, o coração ir se abrindo. Isso não só no caso amoroso, mas numa sensação de traição de trabalho, alguém familiar, assim. Então, é um caminho, né? E quanto mais no fundo, assim, o nosso coração está aberto, mais a gente vai sentir paz de espírito, mais a gente vai poder sentir qualquer emoção que passa por aqui, sem precisar trancar ela, né? Então, no fundo, assim, falando de energia, quanto mais fluxo tiver no nosso coração, mais paz a gente vai ter, assim. E isso, apesar de ser simples de explicar, às vezes não é tão fácil, né?
A gente precisa de alguns movimentos, às vezes que são mais, como eu falei assim, invisíveis, para ajudar, né, nesse fluxo, né, Cristi? É, e é tão forte isso que você está falando, Ju, que está me vindo assim uma imagem no corpo mesmo, né? É só vocês se conectarem, e todos nós já passamos por isso, com consciência ou não, com presença ou não, mas se a gente está presente no nosso corpo, escuta o nosso coração, né? Nós temos essa capacidade. Só que às vezes a gente nunca escutou o nosso coração. Só de colocar a mão, sentir o pulsar do coração. E talvez depois eu vou até te convidar, Ju, a gente fazer o Timo Ativar, que eu acho que é tão efetivo e simples para isso que você está Aham, falando do fluxo, no sentido assim, gente, imagina o nosso músculo cardíaco, quando a gente está, por exemplo, em desespero, né? As pessoas que, por exemplo, descobrem que foram traídas, seja num relacionamento, ou seja em questões de dinheiro mesmo, de heranças, tem muitos casos de família. E, ou seja, um susto que levou porque estava com uma doença grave e nunca imaginava tá isso, o coração, ele é tão potente, imagina, gente, que força que tem nosso coração, e se a gente honra esse movimento, porque o que que me foi me vindo ao longo dessa nossa preparação e tudo que a gente está trabalhando já há muitos anos aqui entre nós, na Inteligentes, né, nesses movimentos. A chave é esse acolhimento do nosso coração, e que é igual o Ju falou, não é às vezes a gente não tá com força o suficiente para fazer isso sozinho, né? Então, quem que pode nos apoiar? Esse exemplo que você deu do dedo que eu amo, é isso. Às vezes está tão dolorido que só de tocar eu já acho que vai ter mais dor, mas se eu não faço não tenho uma permissão e não faço um movimento para o outro me auxiliar, eu não consigo nem fazer o movimento, que é a grande mudança que vibracional que a gente está trazendo na live, né? Da autocompaixão. Porque às vezes é mais fácil ter compaixão com o outro, e aí quando chega na minha autocompaixão, é como se eu não fosse merecedora também. E aí eu não invisto num tratamento que realmente vai me ajudar a tirar essa couraça, ou a bombear novamente. Me veio essa cena do coração, né? Tá ali, o coração por si só é vamos falar, uma ferramenta muito mágica, né? Porque se a gente olhar, gente, imagina assim, parar o coração, morremos. Mas quantas vezes a gente faz micro movimentos durante o dia, ou de deixar o nosso coração também exausto, né? E até fisicamente falando, né? Excesso de exercício. Se você também não cuidar, o seu corpo vai te interromper. Como é que a gente tem feito esse movimento balanceado com o coração? Não é deixá-lo num estado que eu não percebo que ele vai me trazer, porque o sentir passa pelo cardíaco, né? É fluxo contínuo aqui. Tá fazendo sentido ou eu tô muito louca aqui, Ju? não, assim, eu tô lembrando, assim, até de bastante casos, né? Eu acabo atendendo hoje em dia um pouco mais de homens, até, assim. Sim, E eu vejo bastante homens, assim, até, não que eu atenda eles em si, mas eu já vi muitos casos na minha família também, e de amigos do meu pai, né, principalmente, sim, tendo problema no coração, né? Então, o que acontece também, assim, né, da nossa sociedade, e aí falando enquanto homem, mas acho que serve também para as mulheres, assim, o cuidado, né? É que quando a gente não consegue processar, né, essa coraça, você pode estar, aparentemente, seu coração está funcionando, mas se emocionalmente não está fluindo ali a coisa e começa a gerar um gargalo, sim, vai chegar uma hora que vai começar a entupir fisicamente o coração, né? sim, Então, o que você falou é importante, né, da, da falta, né, de não nutrir o coração, mas do exagero também. E tem também isso de pensar um pouco além, assim, né? Que é emocionalmente, se eu não sei lidar com as minhas emoções, eu começo a entupir, literalmente, emocionalmente, meu coração, sim, energeticamente. Uma sim, hora ele vai entupir fisicamente também, né? Então, falei dos homens porque é o que eu acabo observando mais, assim, que se o cara tá levando muita pressão, muita pressão, muita pressão e não extravasa também isso, é um problema, sim, né?
Então, para a gente lembrar que essa autotraição começa a danar fisicamente Sim. nosso corpo também. Então, isso é muito importante, assim, né? Então, acho que do que a gente já passou por aqui, assim, alguns pontos, e assim, se seu coração, de alguma forma, se sentiu traído ou traiu alguém, assim, e aí vai ter que lidar com a culpa disso, de alguma forma pode haver uma rachadura, né? Uma quebra no coração, emocionalmente falando, assim. E aí é preciso cuidar disso, né? Cuidar para poder tocar a vida, para poder fazer novas relações, sejam elas amorosas, sejam elas Hum, familiares ou ainda organizacional, né? Então acho que esse é um ponto importante assim de se lembrar. E aí lembrar tipo um pouco além, né, desse invisível, sim. começar a notar como é que eu tô, como que tá a minha inteligência emocional, como que eu tô lidando com a minha energia? Eu tô me sentindo de fato com vida, assim? Então, acho que são pontos importantes, assim, de se observar. E depois, assim, que vamos dizer assim, eu reparei esse coração, eu tô começando a criar algo mais coerente, talvez olhar e falar assim, nossa, onde que eu me traí? Porque às vezes no momento da traição, como a Cris falou, assim, é um susto, é um impacto. Vai ser difícil você conseguir olhar assim aonde que você se traiu, né? Aonde que o Dário receber de alguma forma foi difícil. Você precisa de alguma forma estancar aquilo e cuidar daquele coração para ele aos poucos ir amolecendo. Mas depois disso, assim, com presença, vale elaborar e falar onde que eu me traí, que eu não Sim. vi, né? Eu acho que seria um passo assim para mim mais avançado, porque no momento do impacto às vezes não é possível, né, Cris, olhar. No momento do impacto, gente, a gente tem o que a gente chama de cegueira absoluta, que é o quê? Até para se proteger, isso acontece com a gente. A gente descende nos níveis de consciência, a gente vai lá para o nível bege, para quem conhece um pouquinho, que é o quê? Sobrevivência. Eu preciso me livrar daquilo. E aqui, gente, está um alerta. O grande perigo, seja para indivíduos, seja para relacionamentos e para organizações. Nesses momentos de cegueira absoluta, às vezes, às vezes não, quase sempre aparece, principalmente quando a gente não está consciente, milhares de soluções superficiais e que aí eu vejo que mora um grande perigo que está na humanidade, né? E aí me veio até alguns exemplos das organizações mesmo. Às vezes algumas organizações chegam até nós desesperadas, porque ali naquele contexto já teve tanta traição, tanto trauma organizacional, que vem alguém para contribuir que é totalmente diferente desse contexto, parece que não é verdadeiro, né? Parece que é uma coisa assim distante. Gente, caraca, é possível isso mesmo? E aí precisa do movimento cultural de perceber assim que a gente não precisa ficar na tradição de desconfiar de tudo. A gente pode olhar com a ajuda de um profissional, seja individual, seja relacional ou organizacional, e também fazer esse movimento diferente de perceber assim, como o Ju falou, aonde eu me traí, aonde eu dei espaço sem culpa para fazer um movimento diferente. Ok, então eu vou confiar no Ju, porque ele é uma pessoa que eu confio para ele me conduzir. E muitas vezes, gente, é conduzir mesmo num primeiro momento. Porque às vezes porque as pessoas estão desesperadas, as organizações estão desesperadas, não sabem que caminho que vai. Se eu não tenho alguém que realmente vai contribuir genuinamente para reconstruir, regenerar, vamos pensar, tanto o DNA nosso como o DNA cultural, vão acontecendo retraumas nos contextos e que parece que a gente não sai do lugar, né, Ju? Me veio isso. É Uhum. muito impactante isso. E acho que um ponto, assim, que às vezes, né, a gente não consegue nem chegar na autotraição, Sim, porque fica tanto bolo aqui, assim, sim, de dor e de ferida, que não chega na responsabilidade, assim, sim, que não chega, tipo, a analisar e falar, nossa,
toda situação que acontece na minha vida, eu crio. Sim, Eu crio de alguma forma. Muitas vezes é inconsciente, né? Assim, tem a nossa mente inconsciente ou subconsciente é muito maior. Então, muitas vezes a gente vai criar situações inconscientes. Só que, assim, em algum momento, você precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar do nosso coração. E aí, quando ele estiver um pouco melhor, se estiver presente, chamar essa responsabilidade para contar novas histórias, né? Para fazer novas criações, de fato, assim. Então, eu acho que um ponto, né, que a gente falou um pouquinho antes, assim, que é legal e é interessante, assim, falar que acho que tem filmes, né? Hoje os desenhos eles recriam assim e mostram de maneira didática assim como as emoções funcionam, mas no fundo o encontro que a gente precisa ter assim com essas feridas ou com essas dores quando gera essa parte que quebrou, normalmente é algo que você já acessou isso na sua infância. sim, Pode ser que esteja bloqueado ou que não veja isso. Então, o monstro que a gente tem medo de se abrir de novo para um relacionamento amoroso ou que aconteça algo até no relacionamento atual que você tá e você toque uma ferida. A ferida já está aberta. Ou ainda num trabalho, você de repente ser mandado embora ou ter uma relação difícil assim com um superior ou alguém que é subordinado, assim. E isso já está aí dentro de você. Se você já está tendo um medo ou um incômodo, eu brinco assim que você já está sentado em cima da ferida, em cima do monstro. Só que quem que é esse monstro, assim? Esse monstro, no fundo, é você criança, que ficou com uma questão ali e parou, né? A sua energia, o seu campo emocional parou numa emoção ali. E você, enquanto adulto, precisa ir lá e acolher aquilo, mesmo que não seja, não saiba tão bem assim. Aí que entra um profissional para ajudar nesse trabalho, assim. Então, é conseguir olhar assim que esse monstro, no fundo, é uma criança que está ali precisando de um sim. cuidado. E aí isso pode ser bem mais leve, né? Esse monstro, assim, no fundo é você criança que tá precisando desse suporte, né? Então aí muda totalmente a perspectiva também, né, Cristi, Sim. pessoal? E aí muda tanto, porque agora você me fez lembrar do conto terapia, né, da minha versão junguiana aqui também, né? É tão forte essa questão do monstro, gente, porque o monstro ele pode representar muitas coisas, trazendo para isso que o Ju está trazendo, que é bacana porque fica uma metáfora para todo mundo ver o que faz sentido para si, porque o monstro, ele, numa das minhas vivências recentes, ele apareceu com uma cara, um olhar muito bondoso, né, para mim. E muitas vezes a gente aprendeu que nós temos que ter medo do monstro, né? Olha que louco isso também. A gente aprendeu e a gente tem uma convicção, que é mais do que uma crença, que a gente tem que ter medo do monstro, ao invés de falar o que eu posso fazer de diferente, né? Pensando no conto da Bela e a Fera, o que é o conto da Bela e a Fera pode representar para mim? E aí fica mais fácil mesmo, gente, de sair dessa identificação que às vezes é com uma dor profunda, que a gente não precisa ficar remoendo a ferida, porque é só a gente pensar no nosso corpo também, né, Ju? Se a gente tem uma ferida, você falou do seu dedo, mas se a gente machuca, sei lá, queima, vai fazer alguma comida e queima. Se eu ficar lá toda hora querendo que rapidamente essa ferida ela seja curada, ela fica pior. Então, assim, como é que eu cuido das minhas feridas? Como é que eu cuido dos meus monstros? E muitas vezes, gente, é muito mais fácil pedir o auxílio de alguém que você confie realmente do que a gente ficar nos martirizando. E isso eu estou falando principalmente para quem já está aqui muitos anos trabalhando com autoconhecimento profundo, que às vezes, sinceramente falando, é mais difícil lidar com isso do que aquela pessoa que está aberta para lidar com alguma coisa que está ali e se rende, né, na humildade para pedir ajuda, né, Ju? Então, eu vejo isso muitas vezes. Eu estou falando como psicóloga mesmo. Psicólogos, às vezes,
que ficam remoendo alguns pontos, não vão ali se autocuidar, né? E não vão ali para esse movimento de autocompaixão, porque de alguma forma aprendeu que como assim que eu vou pedir ajuda, sendo que eu que deveria ajudar? Olha quanta crença, né? O outro. Então, gente, Sim, é tanta loucura, né, que precisa de cura, mas por conta de a gente ter algumas convicções que estão vinculadas às tradições, que nos levam a traições e nos apequenam. E a gente esquece, para mim, que é o essencial, que é essa força do músculo. Eu quero até que você faça já um exercício aqui conosco, Ju. E para quem não uhum, conhece, vai amar, né? Que é um exercício de axis e que o Ju já pode também criar, porque ele tem milhares de técnicas, abordagens para integrar, para ficar algo físico, né, Ju? E que para mim funciona para caramba. uhum. O te Total, motivar, né? Em muitos total. sentidos da minha vida. Total, eu uso ele inclusive assim, né? Quando eu aprendi no Axis, eu uso inclusive assim na atividade física, sabe? Sim, Porque tudo começa mesmo, né? Da energia, assim. Você já começa a mexer, né? Nessa energia, ela vai chegar no meu físico também, né? Em algum momento, assim. Então, acho que é legal, assim, de alguma forma, a gente trazer a intenção, assim, com honestidade, né? sim, O que que talvez seja parado aí no seu coração, seja lá qual tipo de traição que você fez ou que você se sentiu traído porque um acordo, né, ou uma tradição, ela foi quebrada, assim. E aí, como que a gente de alguma forma pode dar um desenhar, né, de novo o coração na energia aqui e trazer para o Timo para ele atualizar isso dentro do nosso coração físico, até do nosso DNA, né? E a gente pode chamar um pouquinho do mantra também que a Denise tinha até colocado, assim, né? Mas eu acho que um ponto assim que me vem assim muito é da responsabilidade, né? Eu acho que todo mundo aqui que está aqui, assim, que passa enquanto ser humano, se sentiu traído em algum momento. sim, Seja lá qual for a experiência, se é de trabalho, se é amorosamente. Só que toda traição passa pela autotraição. Talvez você possa reconhecer ou não. Então, acho sim, que intenciono, né, com esse exercício assim, também de ser um ponto de responsabilidade, de seriedade, assim, e ao mesmo tempo leveza para poder reconhecer essas autotraições que chegam para fora sim, através do outro, mas que em algum lugar ele está mostrando, como na semana passada a gente falou de projeção, o outro está trazendo lembranças que de alguma forma a gente fez uma ruptura, fez uma traição, né? Que pode ser boa ou que pode ser de alguma forma danosa, né? Que machucou o coração, assim. Então, bora lá, vamos vamos lá, achar vamos uma, lá. achar uma postura que seja confortável, então. Começando também, assim, até mesmo antes da gente fechar os olhos, fazer um pouco de movimento com os ombros. Quando você inspira, leva os ombros lá, perto das orelhas e solta o ar com a boca e relaxa. Na inspiração, então, eleva os ombros lá perto das orelhas e soltando o ar, relaxa. Se preparando para fazer isso a última vez. Inspirou, levou os ombros lá perto das orelhas e soltando o ar com a boca, relaxa. Aonde você estiver sentado agora, se você puder fechar os olhos, se não, presta atenção no seu corpo. Pega alguma parte do seu corpo, presta atenção. E para quem pode fechar os olhos, coloca totalmente sua atenção agora nos seus pés e como se você pudesse mesmo enraizar, descer, imaginar, né, visualizar que dos seus pés saem raízes e que essas raízes elas vão entrando para dentro da terra. Essas raízes que também representam nossos ancestrais, mas a nossa conexão mesmo física, energética, emocional com a Mãe Terra.
entrando em contato com essa sabedoria da Terra e através dessas raízes, puxa a energia da Terra, do centro, do coração da Terra, que é uma energia de regeneração, através dos seus pés. Sinta essa energia de regeneração da Terra, essa energia amorosa e essa energia ao mesmo tempo que ela é amorosa e leve, ela é forte. Tem uma energia bruta da Terra que está disponível para nós, para nossa cura. Deixe com que ela então entre nos seus pés, nos seus dedos dos pés, tornozelos, nas suas panturrilhas, nas suas pernas como um todo. E chegue até a base da sua coluna. E à medida que vai chegando na sua coluna, ela vai tanto ativando o seu físico, as suas costas, o abdômen, o coração, as costas, os braços, o rosto. Também vai ativando seus pontos de energia ao longo da sua coluna. Inclusive abrindo o topo da sua cabeça, abrindo a sua conexão com aquilo que a gente pode chamar de Deus, ou ainda com a fonte criadora, ou com a inteligência, sua inteligência maior. E a partir do seu coração agora, faça algumas respirações profundas, ativando mesmo essa grande glândula do coração. Na inspiração, você deixa seu coração crescer, expandir. Quando você solta o ar, relaxa. Vai vendo se é possível para você perceber esses movimentos de pulso do coração e entrando em sintonia com o coração. E talvez, se nessa conversa que a gente teve aqui, você lembra de alguma memória, alguma imagem, ou a primeira que vier para você, coloca ela dentro do seu coração. Talvez aquilo que te assusta ou tem medo que aconteça alguma vez mais, porque já ocorreu. E ainda em conexão lá com os seus pés, traga novamente a energia da terra, essa energia amorosa, e pode começar a mexer no seu DNA, nas suas células, e traga também energia através do topo da sua cabeça até o coração. Com uma das suas mãos, agora, com a mão que você tiver talvez mais facilidade, mais natural, você começa a tocar o seu coração, seu timo. Pede para o seu timo ativar, então, começando através da sua intenção na energia. Se você quiser, você pode até falar dentro da sua cabeça, timo ativar, timo ativar, timo ativar. Vai dando leves toques e depois, se você quiser, você pode até fazer uma leve massagem mesmo, física, na região do seu peitoral. Fazendo leves toques e vai deixando o seu timo se ativar e vai deixando talvez com que essa lembrança que veio para você mais forte é como se você estivesse dando um carinho para essa lembrança. Você está começando a cuidar do seu coração e cuidar energeticamente dessa lembrança que talvez veio aqui ou de algo que você acessou durante a live. E aos poucos vai voltando a tocar o seu coração, tocar essa imagem e começar naturalmente a chamar o mantra. Divino sou, natural, com alto amor. Divino sou, natural, com alto amor. Divino sou,
natural com alto amor. Se você puder, aos poucos, coloca a outra mão em cima dessa mão que você estava tocando, relaxa um pouco seus ombros, relaxa suas mãos no seu coração. E agora você faz um pedido para aquilo que você acredita, se for Deus ou aquilo que for a sua inteligência maior. Você pede que nesse momento aqui, tudo aquilo que você pôde acessar com a sua consciência aqui durante essa aula, durante essa live, e com a sua intenção, você pede que o seu coração agora, o DNA, os DNAs que estão aqui no seu coração, que eles possam ser refeitos, que qualquer reparo, qualquer conserto, qualquer ligação e religação que possa ser feita através de uma maneira natural seja feita agora no seu coração. Então vá fazendo isso com alto amor. Vá pedindo para essa inteligência maior intervir no seu coração. E vá expandindo também além do seu coração, se conectando com cada pessoa que está aqui ao vivo e mesmo com quem vai fazer esse exercício depois, que o coração agora, de alguma maneira coletiva, você intenciona além do seu coração, você intenciona pela cura também e pela integração de tudo aquilo que pode ser integrado de todos que estão conscientes aqui. Percebendo que a batida do seu coração, que a sua intenção, ela impacta também em quem está conectado com você. E que isso pode ser leve, pode ser fácil agora. Que você pode ativar essa compaixão, a autocompaixão com você, e que a partir desse exercício, isso pode ser natural para você no seu dia a dia. Que você já tem esse recurso agora nas suas células, nas suas mãos, no seu coração. Vai percebendo essa solução, essa correção, essa atualização no seu DNA, no DNA do seu coração. E aos poucos você vai movimentando os dedos das mãos e você pode, com calma, relaxar os dedos das mãos, se você quiser descansar nas pernas ou em algum outro lugar. E vá acordando também os seus pés, as suas pernas. Vá fazendo respirações bem suaves e profundas. E como se você pudesse, com esse coração agora em energia refeito, pudesse respirar novamente através do seu coração, atualizando todo o sistema, atualizando também o seu sistema neural. Respira profundo, deixa o seu coração expandir e também relaxar. Movimenta os dedos dos pés, movimenta os dedos das mãos. E se você sentir vontade agora, eu convido você, inclusive, a espreguiçar mesmo, abrindo seu peitoral e horas fechando seu peitoral. Horas expandindo seu peitoral e horas recuando. E fazendo qualquer outro movimento que você sentir vontade. E à medida também que for possível, e tomando a sua água. Delícia, Ju. Maravilhoso. Relaxante. Quem está aqui com a gente? Tá tudo bem por aí? Como é que foi para vocês esse movimento? A gente já está quase encerrando aqui a nossa live.
de hoje. Me veio antes de você falar, Ju, para a gente se conectar, né, com todos que estão aqui presentes e quem for estar assistindo depois, me veio bem nítido a escuta de um coração quando a gente está escutando o ultrassom, sabe? Para quem já teve grávida ou está grávida, né? Do bebê. Nossa, foi bem forte para mim. Eu até dei uma aberturinha assim no olho, mas não, foi processo aqui que você estava facilitando. Então, isso também, gente, acontece quando a gente está também nesse coletivo, né? E a gente se permite que o outro, como diz o Rolando Toro, traga notícias para nós. Então, isso é muito potente quando a gente está no movimento de abertura, de permissão, para olhar a partir de agora a traição com esse novo olhar que a gente convidou nessa live aqui, a gente olhar mesmo, né? E agora eu fiquei com vontade de ler a carta. Vamos ver como é que chega essa Uhum. carta, né, para nós aqui. Então, a casa 17, que é da traição, ela diz o seguinte: a traição é a ferida emocional que pode gerar desconfiança, ciúmes e rancor. Esses sentimentos podem levar ao excesso de controle e impedir você de se perdoar e de se reconciliar consigo mesma, consigo mesmo e também com os outros. Como você pode lidar a partir de agora com a traição de forma mais compreensiva e compassiva? Que conversas você pode ter para esclarecer e resolver o que aconteceu? Como pode resgatar a confiança nas pessoas a partir de agora, né? E me veio à vontade porque a palavra confiança, né, é confiar, é fiar juntos. E de alguma forma é isso que nós estamos fazendo aqui também, né? É um espaço que a gente está proporcionando para nós, primeiro para mim, para o Ju, que está sendo maravilhoso, delicioso, né, Ju, preparar esse momento aqui para vocês e tudo que acontece nos bastidores. E o momento aqui mesmo, da gente estar tanto ao vivo e tem muita gente que assiste depois gravado, para a gente ter esse espaço também seguro e potente para a gente olhar, talvez para algo que a gente não queira olhar. Traição é algo que a humanidade rejeita em olhar. Nós temos muitos casos, né, de histórias sobre traição, e essas histórias também podem estar a serviço da gente rever aonde a gente agora, neste exato momento, tem nos traído, né? Não olhar para o outro ou para a situação em si, mas olhar para dentro mesmo. Esse é o convite desse timo ativar, desse fluxo que o Ju conduziu para nós. E soltar, e simplesmente me veio no final o gesto que meu pai fazia muito para nós, que é a hora que você pediu para colocar no coração, né? Meu pai falava para a gente fazer assim, como se fosse pássaros. E a gente soltar, de alguma forma, liberar essa energia que é tão pesada da traição que está nas nossas células, não só por situações que a gente viveu, mas situações que os ancestrais nossos viveram, da gente também, de alguma forma, dar esse espaço para soltar, né? Para ela querer voar de outras formas, transformar essa traição, essa autotraição em autocompaixão. Então, esse é o nosso convite também para nós aqui, Muito né, bom. Ju? Eu fiquei com vontade até assim de é, a gente tem alertado assim, mas acho que é legal falar assim, né, que hoje, segunda-feira, né, é um dia de abertura, é um portal no sentido de você ter uma nova visão, né, Sim, um novo insight, poder talvez olhar para temas às vezes desafiadores, né, que a gente não para muito para olhar na nossa vida, olhar de uma nova perspectiva. E amanhã já começa um processo talvez mais de sentir, né, mais emocional. Então, assim, eu fiquei com sim, vontade de fazer um exercício aqui, assim, né, de deixar, assim, como lição, assim, também, para quem quiser olhar, né, talvez, assim, em algum ponto em que se sentiu, de alguma forma traído ou que traiu alguém, assim, né, de alguma forma o que eu gosto de fazer, às vezes, é colocar isso para fora, né,
num papel, assim, tudo, aproveitar, né, esse campo que a gente está conjunto, assim, e ver a partir daí, assim, qual que foi o momento que de alguma forma, se é que precisa chegar nisso, assim, mas houve uma autotraição e qual o aprendizado, né, a partir daí? E aí, isso que você trouxe, que falou do seu pai, assim, o que que eu posso elaborar hoje e soltar, né? Abrir mão de segurar e de contar de novo sobre isso, né? Sim. E se pudesse ir além, assim. Mas antes de soltar, será que tem alguma coisa que ainda tem peso, assim? E aí pode, de alguma forma, colocar isso para fora, né? E daí abrir mão, soltar. Acho que é um exercício que eu fiquei com vontade, quero fazer para algumas lembranças que me vieram aqui. E aí acho que é isso, né? Como a gente está conectado, fiz exercício de conexão do coração, bem intuitivo, mas é isso. Se eu soltar um pedacinho aqui, vai ficar mais leve para Cris, Sim. para Josi, para Denise, né? Para quem mais estiver conectado com a gente aqui. Então fica esse exercício também, e nos próximos dias a gente vai seguindo, olhando além do sentir também. Maravilhoso, Ju. Então, meus amores, obrigada pela presença aqui. Relembrando algo também muito importante, né, Ju? A gente sempre coloca o material em complementar em PDF lá no nosso grupo, que é a Mentoria da Consciência. Então, se você ainda não está no grupo e gostaria de receber o material complementar, no nosso link da bio, tem lá o link para você entrar e a gente vai colocar entre hoje e amanhã esse material complementar, que tem sido bem interessante mesmo, como o Ju falou, nesse ritual nosso, sentir na terça, pensar na quarta, agir na quinta. Na sexta, a gente vai trazendo o que ficou de essencial nos nossos aprendizados da semana, para a gente fazer o movimento da próxima casa, da próxima segunda. E se você estiver gostando, gente, compartilhe essa live com outras pessoas, convida as pessoas para estarem com a gente também toda segunda. Se você ainda não segue o Ju ou não me segue, a gente vai colocando movimentos durante a semana que tem a ver com esse tema aqui, porque é muita coisa, né, Ju? Não dá para a gente fazer. Eu falo que é um décimo perto de tudo que a gente vai trazendo entre nós primeiro para trazer para vocês e dizer que está sendo uma alegria assim, gigante poder aprofundar cada casa do oráculo das 9 dimensões aqui com vocês e que realmente reverbere, como o Gil falou, a cada ponto que a gente libera em nós, não é só na nossa família que a gente impacta, é em todas as nossas relações, é nas pessoas que a gente acabou de conhecer e diria sim no mundo inteiro. Então, esse impacto das liberações é inimaginável o alcance que a gente faz quando a gente se permite e também o outro acessa, mesmo sem ter total consciência, como a gente está falando aqui. É isso, Maravilha, né, maravilha. Ju? É isso, muito bom, assim, acho que veio também uma pergunta assim, né, o que que eu já posso trair Sim, de uma maneira consciente, assim, né, o que que será que seria uma pergunta disruptiva, né, sim, estranha, assim, até, mas o que que faz sentido eu trair na minha vida, assim, com consciência, e o que que eu quero levar também, que eu não quero trair, assim, porque tem a sim. ver com os meus valores, aquilo que eu acredito, assim, né, e aí aquilo que, de alguma forma foi inconsciente, aí fica esse exercício para ajudar na liberação, né? Um passo a passo, assim. Mas lembrando que se alguém detectou algo assim, talvez seja importante, assim, de aprofundar, né? Como até a Cristi falou do movimento dela, eu acho que para mim também está gerando movimentos, e daí eu vou aqui com a minha terapia, com as ferramentas, eu também vou buscar me cuidar, e aí também é a intenção que eu passo para quem está conectado com a gente. Essa pergunta eu já amei, já me veio uma resposta assim para já compartilhar com vocês, viu? E esse é um eterno vigiar meu, né? Eu posso sim, né? E eu me autorizo, me permito atrair, trair as expectativas dos outros, que eu mesmo criei ao longo da minha história, né? E cada vez mais eu estou fazendo esse exercício
de trair no bom sentido, o que as pessoas esperam da Cristi, que tinha algumas máscaras, algumas projeções, e que já liberou, e que talvez essa atualização ainda não é clara para alguns, e nem sei se vai ser, né, Ju? Então já me veio essa pergunta, amei. Então vamos terminar a live com isso, né? O que, que você pode trair hoje, no bom sentido, que, na verdade, deixa você mais próximo, mais próxima de si mesma? É esse o convite aqui. Muito bom. Maravilha. Então tá bom, Agradeço, queridão. Cristi. Agradeço, Beijão, pessoal. querido. Boa semana. Vamos que Pra você também. vamos. E Para até segunda. vocês. Até Até. mais. Tchau, Beijão. tchau. Obrigada.